Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do podcast Falando às Claras. Eu estou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez com vocês. Depois de passar aí um tempo de férias, né? Umas longas férias, porque ficamos um tempo fora, nós estamos retornando com um tema especial. Vamos tratar nessa terceira temporada de comunicação na era digital. Nós sabemos a importância da comunicação nos negócios, no nosso dia a dia, na sala de aula, no meu caso, que também sou professora, enfim, na advocacia. A comunicação, ela é extremamente relevante. E pensando nisso, e pensando também na revolução tecnológica que nós estamos vivenciando, nós pensamos em trazer exatamente essa temática para essa temporada. E para começar a falar de comunicação, eu trouxe uma amiga, uma irmã, praticamente, que está comigo no dia a dia, na advocacia, também em outros projetos, e que nós já estamos trabalhando dentro dessa perspectiva da comunicação. Então, para quem não conhece, eu estou aqui com Agatha Vasconcelos, que é advogada criminalista, mas que também professora, enfim, eu não vou falar dela, porque a primeira pergunta que eu quero te fazer, Agatha, é: quem é Agatha na fila do pão? Quem é Agatha? A pessoa que quer o pão francês. Gente, fico muito feliz com o convite, feliz pela confiança de sempre. E falar de Agatha é difícil, né? Eu já começo com um nome inusitado que me deixa sempre os 30 segundos iniciais de qualquer conversa fazendo a explicação de como foi, de como surgiu, de como fala, como é a pronúncia. Mas como é mesmo? Como é mesmo? Então. Agatha, como é o nome? Então, meu nome é homenagem a Agatha Christie, escritora inglesa, sendo que o meu nome é a versão brasileira. É o Agatha Christie, A-G-T-T-A Christie. Mas quem me chama de Agatha tá chamando quase por um apelido, meu nome social. Então, eu brinco e gosto desse nome diferente porque acho que ele combina comigo. Eu sou uma pessoa diferente. Eu gosto de ter uma opinião que não se iguale à dos demais. Eu gosto de lutar pelas coisas em que acredito. Eu gosto da advocacia porque eu acredito que existe propósito nela. Eu gosto da sala de aula porque acredito que existe propósito também. Sou filha, sou neta, sou irmã, amiga e partilho todas essas atividades com bom humor. Quem me conhece sabe que eu não gosto de nada muito sisudo, nada muito sério. É a minha forma de comunicação com o mundo. É uma forma descontraída. Muito bom, muito bom. E se você fosse se definir numa frase, que frase você diria? Nossa, essa não estava ensaiada. Não estava no script, não né? Tava Mas no... a ideia é essa, porque se estivesse no script não teria graça. Olha, eu vou usar o título do filme Ainda Estou Aqui, porque eu acho que uma das minhas qualidades é a perseverança, é a resiliência. E às vezes, quando muitos desistem, eu ainda persisto. Então, por hoje, ainda estou aqui, foi a frase que veio na mente de maneira imediata. Muito bom, muito bom. E a gente vai falar sobre comunicação, né, Agatha? E como advogadas, professoras, donas de escritório, a primeira pergunta que eu acho que a gente poderia assim, trazer aqui para quem está nos ouvindo é: qual é a importância da comunicação? Por que ela é tão importante? Por que dedicar uma temporada inteira do Falando às Claras, por exemplo, à comunicação? Você vê sentido nisso? Tudo é comunicação. Quando você pensa em um letreiro como esse, Falando às Claras, ele está comunicando alguma coisa. A roupa da gente comunica, a nossa expressão facial comunica. Acredito que a gente vive em um mundo de muita venda, né, de muito consumo. E para que o consumo ocorra, você precisa comunicar. Então, nós comunicamos como advogadas o interesse do cliente. O juiz comunica qual é a posição do judiciário. Então, todas as relações, elas são, de alguma maneira, manifestação da comunicação. Hoje a gente tem no WhatsApp uma ferramenta de comunicação em tempo real que diminui distâncias, que facilita negócios e que
por incrível que pareça, tem incluído bastante. Porque de início uma das preocupações era, e quem não tiver internet? E quem não conseguir manejar? Mas aí você tem o áudio, aí você tem as figuras, você tem a imagem, você tem o emoji, você tem meios de comunicar. E aí eu vou devolver a pergunta, eu não sei se eu posso, né? Eu estou convidada, mas eu sou uma convidada ousada. Como é que Clara comunica para o mundo? Você acha que passa qual mensagem? Eu acho que quando eu penso em comunicação, tem vários aspectos. A gente comunica, como você bem pontuou, comunica pela expressão, comunica pelo corpo, comunica pela vida. Ou seja, a nossa história também é uma forma de comunicação para os nossos alunos, nossas alunas. Naquele momento que a gente está lá, eu sempre brinco em sala de aula que eu digo assim, olha, isso aqui é um palco. E realmente, a sala de aula é um palco, é o nosso primeiro palco. Né, para quem é professora, é o primeiro palco. Eu comecei a ensinar com 22 anos, assim, ensinar na universidade com 22 anos, assim que eu me formei. Então, ali, então eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre me coloquei nessa disposição da comunicação. E eu não tenho realmente, assim, você me perguntar, Clara, você sente dificuldade de comunicação? Eu diria para você que não, mas também não sinto que é algo confortável para todo mundo. Né? Comunicação não é algo confortável. E os desafios que a era digital traz para a gente faz com que a comunicação, ela muitas vezes deixe de ser tão assertiva como ela precisa ser em tantos momentos. Então, eu tenho muito cuidado, por exemplo, com a utilização do WhatsApp, como você comentou, e em outros momentos também a gente já tinha conversado. Por quê? Porque às vezes a gente se comunica, né, de uma forma não verbal, né, ou seja, escrita, de uma forma escrita lá, e dentro dessa escrita, a outra pessoa que está recebendo não sabe como é que a gente está, em que momento a gente está, que tom a gente está falando. Então, eu gosto muito, eu curto muito esse momento da comunicação, da presencialidade, por isso também. Eu sou um amante da tecnologia, quem me conhece, mas ao mesmo tempo, o estado de presença, ele ajuda muito na forma de se comunicar real, na forma de se comunicar real. E aí vem uma questão que eu penso que é relevante para a gente tratar aqui hoje, que é, por que tantas pessoas têm medo da comunicação? Por que tem medo de falar em público? Da onde vem esse medo? O medo do palco. Da onde é que vem? Intuitivamente, eu acredito que é o receio de não ser aprovado. Mas quando a gente fala em comunicação, aí só abrindo um parênteses, a gente precisa pensar nos vários tipos de comunicação e talvez o foco dessa conversa seja essa comunicação verbal. Então, essa comunicação que é feita de maneira mais direta, que é feita com nossos amigos, com o nosso cliente, que é feita com os alunos, é feita com quem está ao nosso redor. Como fazê-la de uma maneira eficiente, de uma maneira em que a gente consiga transmitir a emoção, transmitir a mensagem, que isso é muito importante. Às vezes a gente assiste, por exemplo, algum julgamento dos tribunais superiores e são utilizadas expressões tão fora do contexto atual, né, e do dia a dia, isso, que você acaba não entendendo o discurso. O judiciário tem que ter um vocabulário erudito, sim, mas principalmente o judiciário tem que ser acessível. Sim. O acesso à justiça, ele inicia com a forma como a sentença é proferida, como o juiz se dirige para as partes, como o advogado trata o cliente. Então, quando eu digo, olha, vou cobrar para você e o formato do contrato vai ser um contrato quanto menores, o cliente não sabe. Porque é difícil até para o profissional da área jurídica saber o que é essa espécie de contrato, que é o contrato em que você ganha uma porcentagem. Então, para quê? Então, não é melhor você fazer de uma maneira didática? Olha, cliente, nós vamos ser sócios nessa ação e eu vou ganhar no êxito. O que é o êxito? Aquilo que você tiver de vantagem patrimonial, trocando mais miúdos, aquilo que você receber, colocar no cofrinho, eu vou ter uma porcentagem. Eita, porcentagem ainda não está acessível. Eu vou ter uma parte. Vamos pensar em um bolo. Então, a maior parte do bolo é sua. Isso. Mas eu vou ter ali 2 fatias, porque o importante é fazer a mensagem chegar. Essa é
Essa é a minha compreensão. E em relação ao momento em que a gente vive, o medo, para mim, é em relação à aprovação ou à rejeição. Saiu até uma pesquisa, foi feita no Reino Unido, e ela traz um comparativo, porque uma das perguntas em relação ao medo é: as pessoas teriam medo de quê? Uma das perguntas era sobre falar em público e a outra sobre morrer. E nós tivemos um resultado mais significativo para falar em público. Então, as pessoas teriam mais medo de falar em público do que da própria morte. Né? Uma pesquisa aplicada a 3.000 pessoas. Então, quando a gente pensa em por que esse receio, olha, e eu vou fazer também o meu testemunho. Quando eu sentei aqui, senti algo que eu não tinha nunca mais sentido, que era um friozinho na barriga. Eu digo, que interessante. Tá viva? Tô viva. É interessante a gente partilhar, porque isso deixa a gente atento para a importância do momento. Ai, por que você não sente frio na barriga? Porque a gente já está acostumado. Então, quando a gente pega um pouco de prática, então a sala de aula, não tenho mais frio na barriga de entrar na sala de aula. Porque eu tenho alívio quando a aula termina. Obrigada a Deus. Finalmente, o momento desta alma descansar essas cordas vocais. Brincadeira. Mas é verdade isso que você falou. Porque o medo hoje é um medo assim, da exposição. A gente tem muito medo de se expor e é um processo de treinamento. Eu acho que o treino é o que vai fazer a diferença. E a gente até, quando fizemos recentemente, né, um workshop juntas, e a gente disse para a plateia que estava lá, ocupe o palco, né, ocupe o palco. Quando a gente diz ocupe o palco, não perca a oportunidade da fala nos momentos que você tem ali no dia a dia. Às vezes é não perder a oportunidade da fala numa roda de amigos, como você bem pontuou. Às vezes é não perder a oportunidade da fala em sala de aula, por exemplo, fazendo uma apresentação de trabalho. Quantas apresentações de trabalho eu já fiz, por exemplo, para os meus amigos. Não é porque, claro, não é porque eu gostava de fazer realmente, mas ao mesmo tempo quanto nos ajudou essa prática diária, ou seja, é o treino. Então, temos que tentar também vencer esse medo, encarar e comunicar é se conectar, acima de tudo. Uma conexão com você mesmo e com o outro. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental dentro desse processo. E aí, acho que a gente poderia trabalhar hoje, assim, nessa conversa, quais são os caminhos? Ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, você, por exemplo, como advogada, criminalista, que vai lá, que faz júri, veja, eu imagino o seu primeiro júri. Você ficou ou não ficou com o frio na barriga? Ave pai, eu só não tava mais nervosa que o réu. A gente tava dividindo o nervosismo, mas deu muito certo. E deu porque eu já tinha assistido vários júris, né? Eu acompanhei durante o tempo da graduação o professor Henrique Cardoso, um beijo, professor Henrique. E ele fazia júris no interior. Ele tinha um projeto, e a gente tinha um grupo que sempre ia no projeto de extensão dele, que era justamente para acompanhar a realização dos júris. Então, eu já tinha algum conforto que talvez um colega advogado que nunca tenha tido a experiência tenha um pouco mais de dificuldade. E mesmo assim, eu precisei seguir um roteiro para que isso pudesse ter um resultado esperado. Por quê? Quando a gente pensa em um procedimento, a gente pensa em dar uma previsibilidade do resultado. Perfeito. Ter um roteiro, organizar as ideias, saber o que é que não pode faltar na sua apresentação. Não é levar escrita a falar, eu vou defender. Não. É você ter os pontos chaves. Né? Então, você está aí com o seu roteirinho, eu estou aqui com o meu roteirinho. Não exatamente do que falar, mas do que não se pode esquecer. Perfeito. O que é muito importante aqui na nossa troca. E você lembra lá do seu júri, como é que você pensou o primeiro roteiro, o que é que você seguiu? Porque, realmente, então, a gente já falou, o primeiro ponto é ocupe o palco, ou seja, esteja disponível, né? Coloque a sua voz para jogo, porque vale a pena dentro desse processo de comunicação, de oratória. O segundo aspecto que a gente está aqui trazendo tenha um roteiro. Você lembra do primeiro roteiro?
do primeiro júri? Eu lembro, inclusive, era um manualzinho, né, que foi herdado de professor Henrique, e que trazia informações importantes para partilhar com os jurados, a apresentação do caso. E uma das coisas que esse roteiro trazia era a utilização de uma figura para permitir que os jurados compreendessem o caso de maneira mais pedagógica. Então, ele utilizava uma imagem de um vaso amarelo. Então, colocava quem estava ali, os jurados, para imaginarem esse vaso. Então, você ia fazendo a descrição. Então, quando todo mundo já estava com esse vaso mais ou menos idealizado, a gente pedia que esse vaso fosse quebrado. Então, quando você quebra um vaso, vai pedaço para tudo que é lado, e quando você tenta reunir, sempre sobra, sempre fica faltando algo que colocar. E por quê? Essa imagem é muito importante, foi muito importante nesse primeiro júri, porque era um júri em que eu defendia a absolvição e eu sustentava a ausência de provas para confirmar a autoria. Meu cliente negava a autoria do delito e eu sustentava, olha, não tem provas. Perfeito. E as que tem, embora não seja um vaso completo, me permitem, com tranquilidade, afirmar que não foi ele. Então, assim, segui. Foi um júri que teve um resultado vitorioso. Ao longo dos anos, eu fui aperfeiçoando o meu roteiro, as minhas expressões, coisas que eu fui percebendo que eram essenciais. Então, foi a prática, a experimentação que me permitiu isso. É interessante, por exemplo, a minha forma de fazer perguntas, eu sempre faço pergunta quando é uma testemunha de grande relevância. No momento da sessão do júri, eu faço a pergunta de pé. Porque eu quero que os jurados entendam que aquela testemunha merece um destaque. Como é que eu dou o destaque? Com o meu corpo. Porque eu não posso gritar, eu não posso sublinhar. Olha, prestem mais atenção nessa. Uhum. Eu falo de pé. Porque é uma forma deles notarem uma alteração em relação ao meu comportamento para aquela testemunha. E fazendo isso, eu tenho tido bons resultados em termos de atenção. Porque a gente se distrai, a gente vive em um mundo onde a nossa atenção ela fica sendo roubada por qualquer coisa. Isso mesmo. No júri, os jurados não ficam com o celular, mas no dia a dia, por exemplo, na sala de aula, eu concorro com o Google, eu concorro com o WhatsApp, eu concorro com o Instagram, com o YouTube, eu concorro com um negocinho de jogo. Meninos, não façam mais apostas, viu? Na minha aula, por favor. Pois é. Então, são muitas coisas, muitas variáveis, e aí a gente precisa se reinventar, a gente precisa usar de artifício. Eu uso um apito na sala de aula como forma de chamar a atenção. Porque quando tá todo mundo muito desperto, eu digo, a treinadora tá aqui, viu? A treinadora do direito penal está convocando vossas excelências a voltarem a atenção a mim. Aí diz, eita, professora, a gente se distraiu mesmo. É normal. Eu não tenho como punir e nem compreendê-lo porque acontece comigo. Eu fico me vigiando. Eu fico me vigiando para não me distrair. Então, ter um roteiro extremamente relevante. A conexão com o público e conhecer o público. Verdade. Porque, de fato, o que você trouxe aqui pra gente foi, olha, eu ia conhecendo os jurados. Você vai conhecendo, você vai entendendo para quem você está se comunicando, de que forma você está se comunicando. E esse é um ponto relevante pra gente, por quê? Porque, de fato, quando a gente vai falar para qualquer plateia, para qualquer público, qualquer pessoa, na verdade, se eu conheço a plateia, se eu conheço o público, eu moldo o meu discurso. Eu sei como falar, de que forma falar. É diferente se eu vou me comunicar com crianças, é diferente se eu vou me comunicar com adolescentes, se eu vou me comunicar com jovens. Então, a depender do público, eu vou moldando a minha fala, eu vou moldando a minha comunicação, e isso também é extremamente relevante. E o que você vê, como é que você vê uma questão que é também importante, como os vícios de linguagem, que é uma
que é um ponto que normalmente a gente encara, né, como um problema? Nós temos que nos vigiar, porque embora a fala possa contar com ferramentas como roteiro, como planejamento, ensaio, é importante que a gente mantenha a nossa mente limpa em relação a obstáculos que podem dificultar a comunicação. Então, evitar gírias. Ah, mas você não... Não, eu sou fã do tipo. Tem algumas coisas que a gente vai utilizando. Eu me percebo utilizando muito a expressão veja bem. Então, toda vez que eu quero chamar, veja bem. Isso acaba se tornando uma marca. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a marca não vire algo que tire a atenção ou que comprometa a qualidade daquilo que está sendo transmitido. Essa é uma expressão, mas tem vários cacoetes, tipo, né. Que nós falamos já hoje. Vários nés. Mas por que a gente fala o né? É muito regional também. O né é uma forma de confirmar e de conseguir uma aceitação daquilo que a gente está falando. Então, Sim. Talvez a gente não esteja tão tranquila e segura do que estamos falando, porque buscamos, ao final de algumas frases, o né, a gente busca uma imediata aceitação. Isso é complicado. E uma forma que me ajudou bastante, na verdade, tem me ajudado bastante, é ter um parceiro ou uma parceira de responsabilidade para evitar vícios de linguagem. Aqui é uma dica que a gente, na verdade, já segue, de certa forma. Não significa que nós não vamos cometer equívocos, que nós não vamos cometer não vamos nos pegar nos vícios de linguagem. Os vícios de linguagem, eles são difíceis mesmo de serem, né, de retirarmos no nosso dia a dia. Mas o parceiro ou parceira, né, o amigo, ou seja, aquela pessoa que pode estar do seu lado, para te dar umas cutucadas e assim, opa, tá falando novamente, consertar, ou seja, no sentido de corretivo mesmo, vai ajudar demais nesse processo. Eu tive, mais recentemente, participei de um processo eleitoral, e dentro desse processo eleitoral, eu tive várias ajudas. Tive uma fonoaudióloga, que é Clarissa, que vai vir aqui pro podcast para falar conosco, e ela sempre, né, muito forte comigo, corrigia, dizia não, né, veja como é que você está se comunicando, a forma, vamos tirar os cacoetes, vamos tirar todos esses vícios de linguagem que são naturais, melhore a sua comunicação. Mas também tinha você no dia a dia, que quando ia, por exemplo, comigo nos treinamentos para um debate, nos treinamentos para um momento, ia lá e me corrigia, olha, aqui não pode. Ia me dando ia corrigindo, ia dizendo, não é por aqui, vamos por ali, retire esse vício, me dava os toques. Isso tudo ajuda no treino. É treino. Então, eliminar vícios de linguagem também não é algo fácil, mas o parceiro, a parceira de responsabilidade pode ajudar demais nesse processo. Então, consiga um parceiro de responsabilidade, consiga uma parceira de responsabilidade. Pode ser uma amiga, pode ser, enfim, uma pessoa que esteja ali com você no dia a dia, e vá dando essas cutucadas. Você pede para que o amigo fique atento à forma como você está falando, porque às vezes a gente só escuta e às vezes a gente escuta com essa atenção mais crítica, né? Mas pensando, fazendo uma reflexão, seria uma espécie de fiscal da fala, que deveria poder multar. Eu teria ganhado uma grana se eu pudesse aplicar multas para todo o cacoete de estimação que você não gostava de tirar da fala. É verdade. E outro aspecto que Clarissa também falava bastante, e eu acho que todas nós, em sala de aula, e que é uma reclamação de uma maneira geral, é ser prolixo. Sim. Como é que você vê essa situação e também como melhorar a questão da pessoa ser prolixa? Porque é natural, muitas vezes a gente, nessa era, né, por exemplo, falar, a gente brinca às vezes que tem pessoas que mandam, por exemplo, um áudio de WhatsApp, que a gente brinca, isso aqui não é um áudio, isso aqui é um podcast. Quais são as dicas que você daria para tentar retirar esse vício, né, de ser tão prolixo? Olha, a minha impressão é que quanto mais a gente escreve,
para uma petição, né, para explicar um fato, menos o juiz tem vontade de ler. Ah, porque ele não quer ler? Não. Porque se eu não conseguir explicar de uma maneira simples qual é o meu desejo, então eu estou, na verdade, enrolando. Se eu estou enrolando é porque eu não tenho um direito bom. Então, esse termômetro da minha capacidade de apresentar algo de maneira simples tem que ser utilizado como forma de avaliação até da viabilidade de um direito. Ah, mas eu aceitei uma causa porque eu acredito que pode ter alguma chance. Gente, a justiça, ela não trabalha com essa ideia de loteria. Então, você tem que ver se existe ou não um direito. Pode ser um direito que é reconhecido por uma parte minoritária do Poder Judiciário como um todo. Então, você faz essa reflexão. Não é um direito impossível, mas você não pode trabalhar com a ideia de loteria. E pensando em como trazer isso também para a vida prática, saindo um pouco da esfera jurídica, você pode se vigiar no dia a dia. Então, não tem nada que você precise comunicar que necessite de 3 folhas escritas. Não tem nada que você precise comunicar que precise de 5 minutos de áudio no WhatsApp. Então, se vocês querem um treino fácil, simples, tentem mandar um áudio para vocês mesmos, com duração de 1 minuto, onde você narre todo o seu dia. Por quê? A sua capacidade de concisão, de fazer com que só estejam presentes os pontos importantes, começa a fazer com que você reflita sobre o que é excesso, sobre o que é apenas uma circunstância de adereço, né? Para render a história. Às vezes a gente gosta de colocar umas informações extras apenas para render, para parecer mais importante, mas a gente está numa era de superinformação. Ou seja, vários momentos de comunicação nós temos durante o dia. Então, a gente precisa também filtrar como nós estamos nos comunicando para que a gente se comunique melhor. Como? De maneira mais objetiva, de maneira mais direta. Não existe nada que precise de uma longa explicação. Eu já sendo prolixa, repetindo. Não, foi só para dar o exemplo. Então, escrever, falar de maneira direta e objetiva. A assertividade ela é extremamente relevante no nosso dia a dia como um todo. Eu me lembro também, esse desafio é bom, é interessante. Eu me pego nele hoje no dia a dia. Sempre que eu tenho um áudio que passa de 1 minuto, às vezes eu digo assim, opa, tem alguma coisa errada aqui nessa comunicação, e revejo o áudio ou apago. E muitas vezes eu retiro o áudio, coloco por meio da escrita mesmo. E a gente deve lembrar que tem pessoas que hoje nem querem mais áudio, não mandem áudios. Então, não à toa as pessoas pedem não mande áudios. É porque provavelmente quer uma objetividade, ou seja, quer que seja mais assertivo, quer que seja mais direto ao ponto. Então, esse aspecto é um aspecto que também me parece relevante. E é interessante, você falou dentro do âmbito das petições, mas também no mundo dos negócios, das startups, por exemplo, que é um mundo que eu gosto, que eu acabo também me envolvendo bastante. A gente diz que a gente tem uma boa ideia, um bom negócio, se eu consigo explicar esse negócio no máximo em 3 minutos e qualquer pessoa simples consegue, né, qualquer pessoa do povo mesmo consegue compreender esse negócio. Ou seja, veja a importância da comunicação dentro do aspecto negocial. Eu tenho que é o pitch, né, que você vai comunicar. Então, essa comunicação dentro do aspecto da negociação, ou seja, do que você está desenvolvendo, da sua ideação, ela é tão relevante para o mundo, né, das startups, que eu tenho que fazer um pitch, eu tenho que fazer um desenvolvimento e dizer toda a minha ideia
Ou seja, a gente pensa, poxa, mas eu tenho uma ideia fantástica de um aplicativo que vai fazer isso, isso, isso. Não, você tem que dizer qual é a dor que você vai resolver, qual é o problema que você vai resolver, de que forma você vai resolver, qual é o seu público-alvo e, a partir daí, como é que você vai escalar dentro desse mercado. Então, assim, é muito interessante perceber como a comunicação, ela tá realmente, ela permeia todas as áreas, permeia todos esses ambientes do mundo do trabalho. E eu diria para você, assim, sem sombra de dúvidas, que o saber se comunicar nos dias atuais é um diferencial competitivo. É um diferencial competitivo por quê? Porque se eu sei me comunicar, se eu sei me colocar, eu tenho uma skill na minha mão que pode muitas vezes me diferenciar de um outro profissional, de uma outra profissional, que muitas vezes não consegue trazer aquilo para o mundo, trazer aquilo para a realidade. Então, esse ponto, para mim, me parece bastante importante. Uma sensação, e aí indo para uma outra dimensão da vida, é que às vezes a gente sofre por não conseguir comunicar. E eu tenho percebido, né, o adoecimento de algumas pessoas. Veja, eu lido com gente de manhã, de tarde, de noite, né, porque quando eu não estou nos fóruns, eu estou na sala de aula, eu estou no escritório, ou eu estou por aí resolvendo alguma demanda. E eu tenho percebido as pessoas com muita dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas indignações, sim, as suas revoltas, o seu posicionamento. Então, toda essa frustração de comunicação acaba, de alguma maneira, dificultando a vida. Então, uma outra sugestão é: tentem se comunicar nos negócios e tentem se comunicar também enquanto pessoas. Tem muita gente com dificuldade. Às vezes eu tenho algum amigo, uma amiga está sofrendo, eu digo, fala comigo, desabafa. E a pessoa, não, eu não quero falar. E aí tem vergonha, ou não consegue expressar em palavras o sofrimento que está sentindo, porque a gente tem tido dificuldade de se comunicar também dessa forma mais íntima, de entender os processos internos, tentar jogar para fora quais são as mágoas, quais são as angústias. A gente só sente, e aí quando a gente só sente, a gente fica pesado. Eu sou tagarela, então o problema, eu já chego aqui, e eu acredito que isso me ajuda na minha opção, né, de vida, de como olhar o mundo. Mas eu tenho percebido que as pessoas têm tido essa dificuldade. E aí uma sugestão: falem. Eu não quero me abrir, eu não gosto de falar com ninguém. Escrevam, mas coloquem para fora, para que vocês consigam entender. A sala de aula é muito importante para mim, porque é um momento em que eu tenho para revisar o que eu sei. Eu aprendo a toda aula que eu dou. Mas você não já sabe? Mas escutar em voz alta, escutar sendo colocado para fora, de alguma maneira, faz com que aquilo se torne mais meu. E eu mais... de alguma maneira, mais forte em relação àquilo a que eu me proponho a fazer. Então, uma sugestão para essa comunicação interpessoal: se escutem, se perguntem qual é o problema, qual é a dor. Às vezes a gente está tão esgotado e a gente... Eita, por que eu tô assim? Quando a gente se pergunta, ainda é extremamente útil. Mas e quando a gente não se pergunta e vai vivendo mais um dia, e vai vivendo outro dia, quase que no modo automático, e a gente não vai se comunicando nem com nós mesmos. A comunicação, ela tem diversas dimensões, inclusive a dimensão interna. E é importante também, hoje, no mundo atual, a busca terapia, né? Lógico, temos momentos terapêuticos que todos podem fazer
a busca por exercícios físicos, enfim. Mas a terapia tem ajudado bastante. É importante também, além dos momentos terapêuticos, porque a gente sempre brinca, quando a gente está com os amigos, ali é um momento terapêutico, quando, obviamente, a gente não está dentro de um processo terapêutico propriamente dito. Mas é importante também, dentro de tudo que a gente vê no mundo, também ter essa ajuda da terapia. Porque a terapia, ela vem realmente para somar nesses processos como um todo. Eu digo isso porque demorei muito tempo para buscar a terapia também. Acho que com 39 anos que eu fui buscar a terapia. E para mim foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave exatamente porque eu vivia muito nisso. Eu escrevia muito, sempre escrevi muito, sempre estava muito ensimesmada, ou seja, sempre clara, e as escritas, enfim. E aí, de repente, eu tô diante de uma situação que eu disse, eu preciso me comunicar de uma outra forma. Eu achava que não precisava, enfim, né, de uma ajuda terapêutica até então, o que é uma ignorância da minha parte, obviamente, mas aí depois, quando você reconhece a necessidade, muda completamente o olhar sobre o mundo, o olhar sobre a vida, e também você se coloca numa posição de humildade, de vulnerabilidade, que ajuda também dentro do seu próprio processo criativo. Eu me lembro que eu gosto muito de ler, e na época que eu tive aí umas questões de saúde mesmo, que me afastei, inclusive, de algumas atividades, para cuidar da saúde, para olhar para mim mesma, eu me lembro que eu li todos os livros de Brené Brown, e Brené Brown ela é muito, muito, muito forte dentro dessa perspectiva de como a vulnerabilidade, o sentir, eles vão nos ajudar, né? E esse processo comunicativo, eles vão nos ajudar no processo da criatividade, da inovação, da liderança. Então, a gente pensa, não, nós estamos frágeis, nós estamos fracas. Não, na verdade, a gente está apenas passando por um momento de reflexão que é necessário e, a partir dali, crescendo, ou seja, ultrapassando as barreiras do medo, ultrapassando as barreiras, enfim, que precisam ser ultrapassadas, porque a vida é processo, a vida ela é para ser vivida dessa forma, e isso é muito importante da gente perceber. Então, é um convite também que a gente traz, que a gente faz. Além de se autoconhecer, o processo de autoconhecimento ele é extremamente relevante. Busque os amigos para momentos terapêuticos e busque a terapia para uma terapia verdadeiramente dita. Né? Acho que poderia resumir dessa forma, porque, de fato, isso é fundamental dentro do processo comunicativo. Eu gosto de lembrar dessa frase que acabou sendo quase que um hino, né? Quem se conhece não se ofende. Porque, às vezes, a gente tem tanta insegurança de falar em público porque a gente tem medo de como aquilo vai nos atingir. Uma rejeição, uma crítica. Se a gente se conhece, é mais difícil que, de alguma maneira, uma recepção mais limitada machuque ou ofenda a gente. Então, vamos comunicar, vamos começar nos comunicando conosco para que a gente possa comunicar melhor com o mundo que nos rodeia. Qual é a mensagem que eu quero passar? Como é que eu quero que as pessoas vejam a Águita? Como é que eu quero que as pessoas vejam a Clara? Eu acho que... E aí, outro cacoete chato, que é o eu acho. Eu acredito que esse momento esse parênteses grande que a gente abriu para falar dessa comunicação com nós mesmos vai conectar várias pessoas. Porque isso não é um sentimento, nem é uma necessidade só minha. Acredito que seja de várias pessoas, porque eu estou em contato com várias pessoas durante o dia e eu percebo, eu me conecto com as pessoas em relação a isso. E isso é muito importante em relação à comunicação, que é conecte-se com o seu público. Então, falar de comunicação e não propor que as pessoas reflitam sobre isso e que elas busquem se conectar a isso é muito difícil.
E eu acho que esse aspecto que você trouxe, ele acaba sendo relevante. Quem se conhece não se ofende. Essa foi uma frase que eu disse também muito no ano passado, em vários momentos da minha vida, porque Clarissa repetia isso reiteradamente. E você foi também comigo, né, em algumas sessões com ela e dos treinamentos. E é exatamente isso, porque no momento em que você se apodera desse autoconhecimento, que você sabe, podem falar tudo de você, podem falar o que quiser de você, mas você se conhece. Então, se você se conhece, de fato, não tem como você se ofender, e isso é fundamental dentro da comunicação. Principalmente quando a gente está diante, infelizmente, ainda de momentos em que existem comunicações violentas. Infelizmente, nós não pregamos a comunicação violenta, ao contrário, temos a bandeira da comunicação não violenta, daquela comunicação que seja mais acolhedora, a comunicação que seja assertiva, mas, infelizmente, nem sempre é assim. E, por isso, a gente precisa também ter todo um aparato técnico para que a gente se proteja, de certa forma. Então, é importante. O processo de autoconhecimento faz parte também dessa jornada, dessa caminhada, e eu posso, assim, como você testemunha disso, que vale muito a pena, porque você dá uma virada de chave muito grande dentro da sua vida, e enfim, nada que venha te falar de você vai te ofender, porque de fato você sabe quem você é no mundo, e você sabe se colocar no mundo. E o corpo fala, né? Até a gente trouxe o livro aqui do Pierre e do Roland Lompard. E, na verdade, esse é um livro muito bom, muito simples, né? Foi você que me indicou, inclusive. E, na verdade, é isso. O corpo vai falar em vários momentos. E aí, como o corpo fala, é importante que a gente tenha cuidado, inclusive, para que a gente não valorize momentos que apareçam, assim, que transpareçam a nossa vulnerabilidade. Que transpareçam que nós não estamos confortáveis, que nós estamos tremendo, que nós estamos... Então, como o corpo fala, a gente precisa também aprender a lidar com essas questões. Então, como a mão, né, como as mãos elas vão estar dentro de um ambiente de comunicação, você quando se coloca no júri, ou seja, o fato de você se levantar para falar com aquela testemunha, para perguntar para aquela testemunha, é um movimento em que você quer demonstrar a importância. Então, o corpo fala, o olhar, a forma como você se veste, como a gente já tinha comentado. Então, esse é um ponto que é também relevante para a gente trazer dentro desse processo também de vencer, né, os medos. E para a gente caminhar para o final, eu queria só trazer um último aspecto, que eu queria perguntar para você, porque você é uma grande contadora de histórias, né? Para quem não conhece a Agatha Vasconcelos, ela conta várias histórias, né? É uma grande contadora de histórias. E eu sou uma espectadora dessas histórias, várias histórias. E eu queria saber se você entende que é importante o storytelling dentro desse processo. E como é que o storytelling ele pode facilitar o dia a dia a nossa comunicação. E um exemplo, obviamente, né? Eu quero um exemplo. Você falou do testemunho, e o testemunho é o que arrasta. Então, eu uso muito os exemplos, as histórias, porque elas ajudam na compreensão daquilo que se está querendo explicar. Então, em sala de aula, eu trago o máximo de exemplos que eu posso. O professor da área jurídica é um privilegiado porque a gente pode comentar os casos, mesmo não partilhando as identidades elas continuam mantidas no anonimato, no sigilo, mas a gente pode falar o caso por conta da finalidade pedagógica. Então, eu partilho com os alunos a experiência, nuances. Porque quando a gente fica, e aí eu vou falar do direito penal, só nos exemplos clássicos dos livros Caio, Tício e Mévio, a história parece que não tem a compreensão. Então, eu trago o máximo de experiência. As que não vivi, eu busco com os colegas para poder partilhar e facilitar na compreensão. Mas eu uso como referencial, eu acredito que o maior comunicador de todos os tempos e minha inspiração, que é Jesus Cristo. Então, ele utilizava a parábola para passar as mensagens de maneira facilitada para as pessoas. Então, a parábola, que é essa mensagem cheia de conteúdo, ela auxilia. Eu não levo parábolas, mas eu trago experiências, cases que foram
vivenciados e que têm pertinência com o assunto, permitindo que o aluno tenha uma compreensão prática de como as coisas funcionam. E no meu dia a dia, o uso de casos, de exemplos, a partilha de como eu me posicionaria em relação a um determinado aspecto, é a minha forma de me conectar com a pessoa, de trazer um exemplo prático, de contribuir com o convencimento. Trazer as histórias não é só uma forma de deixar mais leve o discurso, não é só uma forma de distrair. É uma forma também de permitir uma melhor compreensão e uma melhor assimilação. A gente aprende melhor narrativas do que conceitos. Sim. Então, é uma forma de grudar. E eu sou muito expressiva, então, sempre que eu posso, eu faço a encenação, né? Dentro da sala de aula. Então, eu morro, aí faço a carinha de que morri. Então, na história, quando a pessoa vai lá e morre, então os alunos acham um barato, acham uma graça. E eles também participam, é muito, muito divertido. Porque as histórias, elas ajudam a gente a participar daquele conteúdo. E você lembra de alguma história que te marcou, assim, que você... São várias. Eu tenho até uma amiga que sabe que você devia fazer um livro desses causos que você passa, porque cada um mais inusitado do que o outro. Eu vou ficar devendo, talvez, para um outro episódio, uma história mais complexa, mais robusta. Mas eu vou trazer uma situação que era a história de um caso meu, né? Foi um caso de júri. E tinha uma dúvida nesse júri sobre a história de quem tinha praticado, né, o fato. Quem foi. E meu cliente tinha uma tatuagem na mão. E essa tatuagem na mão era muito parecida com a da pessoa que tinha praticado o fato. Mas a gente mostrou durante o processo que não tinha relação, que era diferente. Mas o jurado, que não é um juiz togado, né, um juiz leigo, é uma pessoa do povo, tem uma certa dificuldade de ter acesso a todo o material do processo, porque a gente tem pouquíssimo tempo. Embora alguns julgamentos a gente passe 2 dias, 3 dias, mas às vezes a gente tem muita dificuldade de partilhar todos os detalhes. O próprio Ministério Público já não ia usar esse detalhe porque já estava para ele esclarecido que não havia confusão. Mas eu fiquei com muito medo de, em algum momento, essa história da tatuagem acabar atrapalhando ou criar alguma dúvida no jurado. Eu digo, eita, como é que eu faço? Quando esse rapaz levantar a mão, pronto. Vai saber. Não é nem saber. Vai se criar uma dúvida que não existia. Até então, é verdade. Né? O Ministério Público, né, o órgão acusador, já estava convencido de que as tatuagens eram totalmente diferentes. Mas o jurado ia ver uma tatuagem. Se tem uma história de uma tatuagem na mão, pode ser. Então, isso poderia gerar uma dúvida desnecessária. Aí eu disse para o cliente, olha, você, quando for dar o seu depoimento, evite apontar para os jurados a mão com a tatuagem para não gerar uma dúvida em relação a essa situação, porque o Ministério Público já está convencido, já vai pedir sua absolvição. E isso é interessante, muita gente não sabe, mas os jurados podem condenar mesmo que o Ministério Público peça a absolvição. Sustente a absolvição como tese. Então, eu fiquei com receio disso acontecer. Então, essa tatuagem da mão estava me tirando o sossego. Veja, o Ministério Público já está convencido porque comparou, viu os autos. Então, eu disse, olha, você não levante essa mão. Sendo que o cliente tinha quase que um tique nervoso. Ele só falava assim. Só falava assim. Eu digo, vixe, Jesus, deixa essa mão quieta. Ele, toma levantar a mão. Toma essa. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar a mãozinha. Deixa a mão aqui, sentadinha. Então, ele ficou o julgamento todo segurando a mão para que essa dúvida não precisasse surgir, para que né? ele não gerasse uma dúvida que já não
tinha mais. Isso. Já era um caso, né, de pedido de absolvição e eu estava com medo do meu réu atrapalhar o julgamento dele mesmo. Eu digo, olha, para o seu bem, meu querido, não gere uma dúvida que não existe. E aí doutora, já estou com a minha mão dormente. Eu continue, viu? Continue, porque você vai gerar essa dúvida, vai sair daqui condenado e daqui que eu recorra, busque a nulidade, prova. Isso vai dar muito trabalho. Então, você contribua também com o Ministério Público, que é promotor de justiça e nesse caso pediu absolvição. Então, você contribua com o trabalho de todo mundo. É um dos casos inusitados, mas tem vários outros que a gente perpassa no dia a dia. E a gente vê, então, né, Agatha, que a comunicação é construção. Na verdade, a gente, em vários momentos, conversou aqui que somos pessoas que sabemos nos comunicar, que estamos no processo de aprendizagem da comunicação, que não temos medo de comunicar. Mas a verdade é que a gente teve medo em algum momento e que a gente decidiu continuar com medo mesmo. Eu tive hoje porque é. Eu não estou acostumada com esse formato. Estou acostumada com a sala de aula, estou acostumada com o tribunal do júri. Mas esse momento aqui, esse microfone, ter várias câmeras, me deram a lição. Você tem que olhar para a câmera de lá, eu só olho para a errada. Eu não sei o que fazer, vocês têm que sinalizar com luzinha piscante para facilitar a minha compreensão. Então, a nossa diferença, na verdade, é que a gente decidiu continuar. A gente decidiu fazer o podcast hoje com todas as situações, com todas as inseguranças, e, enfim, com os medos. Faz parte. Então, eu penso que a questão da comunicação, ela não está realmente na complexidade, ela não está na fala prolixa, ela está na autenticidade. E para quem escutou a Agatha, vocês viram que é uma mulher autêntica, forte, que está aqui nesse processo para contribuir também com todos que estão nos acompanhando. E eu penso que uma das frases que a gente discutindo, a gente trouxe, é que comunicação é construção. Comunicação é construção. É conexão com o outro, com você mesmo. E por isso é tão relevante. E aí, para a gente fechar o nosso podcast hoje, eu queria que você se despedisse, obviamente, de quem nos ouviu e deixasse uma frase que você entende que possa trazer, né, alguma conexão para quem está nos ouvindo, pode trazer alguma ajuda diante de tudo que a gente viu. Eu que sugeri que houvesse um roteiro. Estou aqui, né, pronta, né, para reclamar com a minha anfitriã, porque ela faz as coisas fora do roteiro. Exatamente. Não estava no roteiro essa história de Exatamente. frase. Mas arrisquem-se. Né? O lucro é a remuneração do risco, né? Um conceito da economia. Arrisquem-se para que vocês possam colher os frutos da melhor versão de vocês. Comuniquem. Ah, mas eu não sei comunicar. Tentem. Ninguém nasceu pronto, mas é uma questão de treino. Ninguém nasceu falando e olha como eu sou falante, olha como Clara é falante, mas isso é resultado desse arriscar-se. Entreguem-se, arrisquem-se, só assim. E a minha vinda aqui é com essa intenção, né, de contribuir, de partilhar, de derrubar os livros, não, de trazer um pouco da vivência. A ideia dos livros foi dela, digo logo, deixo registrado, que essa ideia de vamos colocar um monte de livro. Pra parecer inteligente, né? Negócio de professora e tal. A gente quer comunicar que somos profissionais capacitadas, que lemos, que nos atualizamos. Aí a gente trouxe os livros, porque isso não fica escrito na testa. Então, faz parte do cenário. E a gente aproveita aqui para agradecer quem contribuiu com esse cenário, que está aqui, Lucas, que é o meu social media, que está comigo, Moacir, que também acompanhou a gente. É uma alegria ter esse apoio, porque sem eles também esse podcast não existiria, porque é a partir daí que a gente cria essas conexões. E eu estou muito feliz e te agradeço, minha amiga, mais uma vez, por aceitar o desafio. Eu gosto de dar desafio para a Agatha. A gente vive de desafio. E... Você quer tirar? Você quer tirar? Então vamos tirar. É Lucas aqui inventando moda e quer que tire uma frase. Então vamos tirar uma frase.
A gente lá no escritório, a gente tem aqui esse oráculo e todo dia, meio-dia, na hora de sair ou de manhã cedo, a gente tira uma frase. Então, o Lucas já, quando vai lá no escritório, ele tira a frasezinha dele. Aí ele tá aqui sugerindo, viu, Moacir? Você vai tirar a sua também, viu? Você vai tirar a sua. Agatha, tira a sua frasezinha. Eu quero uma mostra carta aí. boa. Eita, que legal. Dá pra pegar aqui. Misericórdia. Aí leia o que tem, eu acho que fica legal também, que é comunicação. Saber da dor do outro. Compreender a real necessidade do outro. Interagir com o outro dentro de sua verdade e da dele. Sentir-se parte da vida como um todo. É muito forte. Então, Deixa eu embaralhar também pra... embaralha aí pra eu tirar a minha. Eu vou tirar. Vamos deixar aqui a... Aqui não tem risco de sair o Coringa, não, né? Não. Que bom. Porque senão, quem aqui ia dizer, né? Quem aqui ia trazer essa frase? Amor. A minha foi amor. Depois eu vou tirar de Moacir e de Lucas. A gente vai deixar bem claro aqui que eles vão... Amor. Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor, quando toca nossa alma, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, nos guia, nos protege, nos ilumina. Muito forte, muito forte. Agora pode dizer que todas as cartas são iguais, não, brincadeira. Isso é uma pra cada dia, é diferente, viu? Mas é isso, gente. Eu acho que foi um momento maravilhoso, um momento em que, como a Agatha pontuou, quando a gente fala, a gente também se escuta, é um momento também de aprendizado para nós mesmas e que a gente possa trazer algum benefício para você que nos escutou, que teve paciência de ouvir essas duas mulheres, professoras, advogadas, que gostam realmente de falar, falamos bastante. E comunicação é construção. Crie suas pontes. Essa é uma frase nossa. A gente pensando no podcast, ou até mesmo antes, quando falou do workshop, a gente pensou nisso. Comunicação é construção, crie suas pontes, crie suas conexões, pense na reciprocidade. E lógico, o amor envolve a misericórdia, envolve todas essas questões da vida. Porque a vida é comunicação, no fim das contas. A vida é um processo comunicativo. E eu te agradeço verdadeiramente por ter acompanhado o nosso podcast e acompanhe também as próximas edições, enfim, porque nós estamos preparando com carinho cada tema para que a gente possa crescer juntos, para que a gente possa amadurecer juntos e melhorar essa comunicação, que é uma skill, que é algo tão importante, uma ferramenta tão importante para o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Então acompanhem o nosso Instagram, @FalandoAsClaras, o nosso podcast que está no YouTube, e se puder compartilhar, dizer para que outras pessoas possam seguir, vai ser uma alegria muito grande. Muito obrigada e até a próxima.